Olá pessoal, uma ótima quinta-feira para todos. Notícias, não é? E aquelas notícias praticamente já esperadas, não é? Como vocês sabem, o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, havia se reunido a primeira vez com a imprensa numa coletiva e apresentou ali o relatório, né? Que foi realizado por equipe técnica do ITA, né? Uma das maiores aí faculdades aí do Brasil. E diagnosticaram as inconsistências, né? Isso aí foi público, né? Foi divulgado aí nas redes sociais, nos principais telejornais. E, claro, foi feito ali o ofício, uma espécie de requerimento para a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que fosse reavaliado, né, o desfecho dessas eleições. Uma vez, pelo menos ali no relatório, de acordo com o relatório, no segundo turno, não é, teve aquelas problemáticas que já foram apresentadas com relação às urnas anterior à versão de 2020, em que todas tinham o mesmo número patrimonial. Isso praticamente inviabilizava uma espécie de investigação mais aprofundada, ou seja, dessa forma o tribunal não poderia garantir a lisura das eleições, não é? A outra questão também apresentada foi a quebra do sigilo dos votos, ou seja, desculpa, todas aquelas urnas que tiveram a necessidade de serem reiniciadas no local ali da votação, foi mostrado, né, a identificação dos eleitores, né? Isso viola a Constituição, em que diz que o voto ele tem que ser sigiloso, não pode ser violado de hipótese alguma, não é? E aí, claro, o TSE sempre justificou a cobertura dessas urnas, né? Por causa, sempre alegou o quê? Que não, para não violar o sigilo dos votos e por aí vai. Enfim, essa sempre foi uma das justificativas das direções do TSE. Então, o próprio TSE aí mostrou que está quebrando o sigilo dos votos, pelo menos em todas as urnas que tiveram que ser reiniciadas, por algum problema local ali na urna de travamento e por aí vai. Né? Então, o que se pôde constatar, né? Nós sabemos que pela lei todo órgão fiscalizador tem o direito, né, de questionar, né? E tivemos órgãos fiscalizadores. Quem são os órgãos? Né? Um deles foram as Forças Armadas, a convite do Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que sistematicamente já de forma institucional, são os partidos políticos. Claro, os partidos interessados, os partidos políticos que estão disputando ali, não é, a eleição, são os primeiros convidados a participarem dessa fiscalização. Então, todos, claro, têm que investigar, uma vez descoberto algum indícios, alguma anomalia ou alguma inconsistência. Esses partidos devem se questionar de forma republicana, como foi feito aí pelo Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL. E quando isso aconteceu, nós já esperávamos, né, uma medida dessa natureza, não é, que eu vou falar daqui a pouco, que o Alexandre de Moraes tomou. Mas enfim, nós sabemos aqui, houve 450 ocorrências que não pode ser mapeada, ou seja, 450 ocorrências que ocorreram, isso de acordo com o diagnóstico aí do relatório do especialista do PL, né, a empresa contratada. Tiveram cerca de 450 ocorrências que não podem ser mapeadas devido o TSE não facilitar, não abrir a caixa para que fosse feita essa investigação. Por exemplo, o Exército pediu o código-fonte. Foi negado o código-fonte. Então, sem o código-fonte, é quase que impossível, porque é o seguinte, se foi optado, né, vamos considerar via legislativa, se foi optado por uma eleição 100% digital, né, sem um voto impresso, né, não vou nem citar que o Barroso interferiu lá no Congresso, mas muito bem, a eleição é digital. Se fosse físico, como seria essa fiscalização? Como seria, por exemplo, a auditoria? Seria lá nas urnas físicas, onde os votos seriam depositados, seriam recontados os votos. Beleza. Agora, se foi optado por 100% digital, o que é mais lógico para uma auditoria? Ceder o código-fonte a fim de que seja conferido, não é? Se o código-fonte, ele de fato está dizendo lá no comando 1 mais 1 é igual a 2. Entendeu?
porque o código-fonte ele dá o comando para as urnas. E se esse comando estiver errado? Se esse comando estiver assim, para o pessoal da programação aí, a cada 5 votos para o Lula, né? Aliás, a cada 5 votos para o Bolsonaro, vai 2 votos para o Lula. Isso pode estar inserido num código-fonte, num comando. Não é? Então, como é que o órgão fiscalizador vai saber se esse comando está dentro do comando correto, o comando republicano, como manda a Constituição? Não é? Não vai saber. O que é que a direção do TSE fez? Não cedeu o código-fonte. Então, assim, eu penso o seguinte: isso é como você cometer um crime, acontecer um crime dentro da sua casa, ter um óbito, e você querer impedir que a polícia entre para ver a cena do crime, né? Os peritos de investigação. É claro que isso não vai acontecer porque seria feito de forma coercitiva. Só que no TSE é assim que acontece, né? Há suspeita de um cometimento de um crime, né? E um crime grave contra a soberania nacional, e o próprio TSE está dizendo: ninguém vai entrar aqui para investigar, ninguém pode ver a cena do crime aqui. É isso que a postura é essa que o TSE toma quando nega o código-fonte para os órgãos fiscalizadores. Esse código-fonte não deveria ser cedido só para o Exército, não. Deveria ser cedido para toda a sociedade. Porque o que é que diz a Constituição? O voto deve ser secreto, portanto a contagem ela tem que ser pública, não é? E a contagem de que forma é feita? Através do código-fonte, que dá o comando para a contagem, porque essa eleição ela não acontece de forma física, não tem um objeto físico para a auditoria, é de forma digital. Então, de forma digital, a única forma de você acompanhar a contagem é você, olha, quero o código-fonte para fazer a conferência, se bate. Não é? O código-fonte, com esse código-fonte aqui, ó, nessa sessão, o resultado tem que ser esse, né? Por este comando aqui que foi dado. Se não conferir, aí já é indício de que houve algum problema, né? A partir do momento que nega o código-fonte, você nega a investigação. Pois bem, pessoal, então tivemos também o caso das urnas, né, de 2020, que são outra anomalia que por si só já deveria ser cancelada todas as eleições, né? Aliás, para quem assistiu a apresentação da live argentina, que os técnicos lá mostraram, que o presidente Lula ganha em todas as urnas, em todas as sessões aí, nessas urnas, justamente nessas urnas de modelo inferior a 2020. Então, o problema está nessas urnas. Se houve de fato fraude, foi nessas urnas, não é? Já que as urnas superior a 2020 teve um comportamento normal ali, não é? Agora, anterior já teve um padrão pré-estabelecido, ou seja, um comando. O resultado, o gráfico que apresentou os resultados dos votos dessas urnas seguiu um padrão, e não pode seguir padrão, porque a votação é aleatória. Se seguir um padrão, porque seguir um comando. Esses comandos estariam onde? No código-fonte, que determina o comando de contagem dos votos, não é? Então é isso, pessoal. É muito sério. Agora vem o mais grave, não é? Quando teve a primeira apresentação do relatório do PL, deixa eu passar essa moto aí envenenada. Quando teve a primeira apresentação do PL, eu mesmo falei, e a maioria das pessoas já esperava qual seria a postura do TSE via Alexandre de Moraes, né? Porque nós vemos fazendo uma leitura da sua forma de agir, da sua forma de proceder, que não é republicana. Ele tem agido como um verdadeiro tirano, um ditador, não é? Está desrespeitando, rasgando a Constituição. Então já era previsto que ele não iria aceitar. Agora vamos ver qual foi a reação dele. Eu vou mostrar na tela para vocês qual foi a reação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Olha a reação dele aqui, ó. Vamos ler aqui no Direitos Autorais SBT News. Vamos lá. Moraes multa PL em 22 milhões por incentivar atos antidemocráticos. Vocês esperavam algo diferente? Ou seja, o partido que é um órgão fiscalizador institucionalmente, é um órgão fiscalizador, questionou no seu direito, no seu tempo, cumpriu o prazo, apresentou os indícios, as anomalias, as inconsistências, fez uma solicitação e aguardou a resposta
não é, do Tribunal Superior Eleitoral. Aí o Tribunal Superior Eleitoral faz: ó, você está errado, você foi multado em 22 milhões de reais. Então, assim, nós vivemos numa democracia, não é? Pense isso, você que ainda está aceitando com parcimônia o que está acontecendo no Brasil e o que poderá vir depois. Isso é o mais importante. Se o maluco de 9 dedos subir a rampa, o que virá depois, não é? Então vamos ler o texto aí, ó. Presidente do TSE determina que Valdemar da Costa Neto seja investigado por tumultuar regime democrático. Regime democrático, não é? Então ele nunca especifica o problema. Ele abrange, afronta o Estado democrático de direito, não é? Isso é uma forma de generalizar, se torna subjetivo e se torna à mercê da interpretação do juiz, não é? Que olha que imparcial são. Então o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, negou o pedido de fiscalização de urnas apresentado pelo Partido Liberal de Jair Bolsonaro e multou em 22 milhões. A penalidade foi aplicada com justificativa de, olha lá a justificativa, pessoal, litigância de má-fé. É isso aí, é má-fé. Então isso aí, ou seja, argumentos falsos. Não é? O valor exato é 22 milhões, 23 milhões, já vamos arredondar para 23 milhões. Então é isso que está acontecendo no Brasil hoje. As urnas eletrônicas virou aquele macrosanto, você não pode questionar. E isso se estende às perseguições que vieram para os youtubers, né, os jornalistas, né, ativistas políticos, né, que foi o caso do Daniel Silveira, a própria Carla Zambelli, que está sendo perseguida, teve todas as suas plataformas, os seus logins cancelados nas plataformas, e por aí vai. Então, assim, não vivemos no Estado democrático de direito, está sendo imposto um regime ditatorial no Brasil, e que a sociedade precisa reagir e já está reagindo, né? Então, as reivindicações em geral se resumem numa intervenção militar, não é? SOS Forças Armadas, esse é o pedido da população. É claro que existe às vezes divergência no pedido, um pede intervenção federal, outro intervenção militar, mas resumindo, a população pede socorro às Forças Armadas. Por que as Forças Armadas, pessoal? Porque as Forças Armadas ainda é a única instituição que está dentro das 4 linhas da Constituição, né? Eu diria que não estar tanto assim dentro das 4 linhas da Constituição, depois eu justifico isso, mas ela ainda goza, né, dessa reserva moral, né, que todas as outras instituições perderam, né? Nós não temos mais o Congresso, nós não temos tribunais superiores para julgar os corruptos, né? Um país corrupto que já foi considerado o 4º país mais corrupto do mundo. E essa corrupção, ela converge para os políticos do nosso país. Os tribunais superiores, eles estão otorgando para si só o direito de legislar, ou seja, está saindo do seu quadrado, né? Está invadindo outras esferas do poder, não está respeitando o poder executivo, está atropelando o poder legislativo e a população está refém de um poder autoritário e de um poder legislativo inerte e impotente que está subserviente ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o que resta para a população? Pedir às Forças Armadas em frente aos quartéis, junto com os caminhoneiros e os agropecuários, que têm uma parcela de importância muito grande, uma relevância muito grande na economia do país. Vale salientar que o agronegócio é a locomotiva do nosso produto interno bruto. Se o agronegócio, né, porque ainda não está, esse movimento não está nacional, mas se todos os grandes empresários do agronegócio fecharem por pararem de produzir, aí sim, aí nós veremos sim o resultado. Nós veremos o caos, verdadeira confusão social, porque vai quebrar a economia do país, vai parar a exportação, a balança comercial favorável vai ser desfavorável sempre, né? Porque o Brasil não irá exportar mais, o Brasil exporta, a base da exportação é o agronegócio, pessoal. Isso quer dizer o quê?
que sem o agronegócio, você que é funcionário público, você que é militar, você que é juiz, você que é desembargador, seja qualquer esfera do poder, mas se for funcionário público, você não receberá o seu salário, porque o seu salário vem da União e o dinheiro da União vem basicamente do agronegócio, né? A maior parte, né? Então, daí a importância dos caminhoneiros se conscientizarem do valor dele neste momento político e da sociedade civil como um todo, que não se conforma com essas tiranias, com esses abusos, com essas violações de direitos fundamentais, apoiar a parada dos caminhoneiros, assim como a parada do trabalho dos agricultores, do pessoal do agronegócio, né? Então é assim que tem que ser resolvido, né? É a única forma viável, né? Os militares ainda, quando eu digo lá atrás que eles não estão ainda dentro completamente das 4 linhas da Constituição, porque talvez seja uma forma precipitada, mas eu respeito aí a crítica de qualquer um de vocês. A questão o artigo 142 diz que as Forças Armadas é uma instituição permanente e regular, né, que é forjada, né, com base na disciplina e hierarquia, subordinada direta ao presidente da República, né, e tem como missão principal a defesa da pátria, né? Aí vem em seguida, e por iniciativa de algum chefe dos poderes, a garantia da lei e da ordem. É aí nessa parte final. Se as Forças Armadas pelo artigo 142 da Constituição, responsável pela garantia da lei e da ordem, eu pergunto, o que é que nós estamos tendo hoje no Brasil? Eu pergunto para você, faça uma reflexão. Será que não já passou da hora de ser garantido a lei e da ordem através do artigo 142? Mas eu não posso deixar de criticar também o presidente da República. A gente não está sofrendo o que ele sofre, não sofria a pressão que ele sofre. Com certeza tem sido muito difícil para ele, mas esse pequeno detalhe com certeza irá fazer a grande diferença, que seria a ousadia de tocar uma GLO. Ele é chefe do Poder Executivo, então ele tem, pela Constituição, além disso, ele é chefe supremo das Forças Armadas. Está faltando o presidente Jair Messias Bolsonaro tocar a garantia da lei e da ordem, e colocar cada um no seu quadrado. O ministro Alexandre de Moraes, ele não precisa só ser afastado do Tribunal Superior Eleitoral, ele precisa ser preso em flagrante, por crime contra a soberania nacional. Isso aí tem que levar logo para o Tribunal Militar, porque é claro que o Supremo Tribunal Federal está suspeito, iria absorvê-lo. Se absorve bandidos, criminosos, da pior estirpe do Brasil, por que não iria soltar um parceiro deles, vamos dizer assim, parceiro do crime? Então, assim, é a única alternativa e a população, sim, está no caminho certo. Me admira, sim, os comandos militares, são cerca de 15 comandos militares, comando militar do Norte, do Nordeste, da Amazônia, do Leste, do Sudeste, por aí vai, ainda estar esperando o golpe fatal, porque o golpe fatal é o seguinte, o Lula simplesmente pegar a faixa e acabou para o Brasil, acabou para o agronegócio, acabou para a população, a nossa liberdade, acabou as esperanças, acabou inclusive para as próprias Forças Armadas, porque já tem um projeto, José Disseu, José Genuíno já falou sobre isso, que irão criar uma espécie de guarda nacional. Então irá descaracterizar completamente as Forças Armadas. Já falaram também que pretendem retirar o artigo 142 da Constituição. Então, eis aí muitas razões para que seja feito alguma coisa. Ou esse 142 da Constituição deve ser usado agora, ou talvez não seja usado nunca mais, porque é uma prioridade aí do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente eleito, retirar ou modificar o artigo 142. Imagine o que eles vão fazer com esse artigo 142. Então imagine o que vai acontecer com as Forças Armadas, com a Marinha, com o Exército, com a Aeronáutica, Vão desfacelar nossas Forças Armadas e deixará a população sem braço forte, mão amigas, sem a proteção devida que todo país deve ter, que é uma Forças Armadas assegurando a segurança nacional, a soberania nacional, a defesa das fronteiras e o mais importante, que é a liberdade de um povo. Então vamos
continuar na insistência, não vamos desistir, vamos continuar falando a verdade, as pessoas vão continuar em frente ao quartel e peço a Deus que os caminhoneiros continuem parando com o agronegócio, que causa um impacto, porque nós estamos lidando com bandidos, e bandidos só respeitam aquilo que temem, não é? Então, eles precisam temer o povo, até o momento não estão temendo, né? Esta multa de 23 milhões, que é não só para o PL, é para a coligação, né, do governo. Então entra o PP também, tem mais partidos aí envolvidos, que irão pagar essa multa. É simplesmente mais um tapa na cara do povo brasileiro, né, da vontade soberana do povo, né, que tem sido desrespeitada e tem sido jogado na lata do lixo, né? Então o povo tem que evocar para si o poder, né? De acordo com o artigo 1º, esse poder pode ser exercido diretamente. As instituições não estão funcionando, vamos sim exercer diretamente este poder nas ruas. E claro, isso tem um custo, pessoal. O politicamente correto já está afastado, né? Não dá mais para agir politicamente correto, porque nós estamos jogando com alguém que dá golpe baixo. Então, vale tudo. Infelizmente, chegamos à hora já do vale tudo. Não é? Se amanhã for pneus queimados, for caminhão queimado, for carro queimado, estamos numa guerra, e a guerra já, assim, a coisa está fora do controle, está ficando fora do controle. Isso se chama convulsão social. Não quero dizer que isso seja certo ou errado, mas acontece que se você for certo, sempre certinho, sempre politicamente correto, sempre como cordeirinho, ali dentro das 4 linhas, você será atropelado como o povo brasileiro e as instituições que ainda preservam a ética, a moral, o respeito às leis, né, aos deveres e direitos, estão sendo atropeladas. Então, o que resta para essa nação? Resta evocar para si o direito de se manifestar, o direito de protestar, e esse protesto tem suas formas de acordo com as circunstâncias. É isso aí, pessoal. Um abração para todos, Deus abençoe, e espero amanhã chegar com uma novidade ou uma notícia boa. Forte abraço.